Bom, pessoal, como vai? Que tá falando aqui é o Rafael de Souza. Para quem não me conhece, eu tenho feito uma série de vídeos aí. Eu trabalho com SEO já há algum tempo e tenho feito uma série de vídeos aí para ajudar o pessoal a ter um conhecimento um pouco mais avançado. E hoje eu vim falar de um assunto que eu gostei bastante, né? Então esse assunto eu vi lá no SMX East 2015, que é um evento que acontece todo ano em Nova York. Então o SMX é um conjunto de eventos que acontecem nos Estados Unidos, né, que é o Search Marketing Expo. Então são o maior conjunto de eventos de marketing de busca, né, no mundo. E eles têm uma edição, tem várias edições, né? E a edição leste deles acontece em Nova York todo ano, ali em meados de entre outubro e setembro e outubro acontece esse evento todo ano. Então eu tive a oportunidade de estar lá nesse ano e trouxe algumas coisas bastante interessantes de lá que eu aprendi e que eu peguei por lá, e eu queria passar algumas coisas para vocês. Hoje eu queria passar uma coisa bem interessante, vocês vão achar meio estranho, mas tem a ver com esse baralho aqui, ó. Então, esse é um baralho de Ranking Factors. Então, deixa eu explicar para vocês o que é isso. Então, esse aqui é um baralho da Searchmetrics. Alguns de vocês vão conhecer a Searchmetrics. Searchmetrics é uma empresa, é uma ferramenta, né, de monitoramento de projetos de SEO, muito provavelmente uma das ferramentas mais poderosas aí do mercado, também uma das mais caras também, mas é bastante parruda a ferramenta. Eles têm uma expertise muito violenta aí no mercado americano, para buscas em inglês e tal, eles têm uma expertise muito grande. E o que eles fazem é o seguinte, todo ano, desde 2012, eles lançam um estudo onde eles monitoram fatores de ranqueamento com relação a algumas buscas. Então, o que é interessante entender desse cenário? Esse aqui é um baralho que tem 36 ranking factors, fatores de ranqueamento, são 36. Então eles colocaram no formato de baralho aqui para ficar interessante, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona isso daqui. Então o estudo em si funciona da seguinte forma: eles pegam os top 30 resultados para 10 mil keywords diferentes. Então dá mais ou menos aí umas 300 mil URLs, então é coisa pra caramba. Eles estudam esses top 30 dessas 10 mil keywords, dessas 10 mil buscas diferentes, e eles fazem esse relatório com fatores de ranqueamento que levam esses sites a estar mais para cima ou mais para baixo nesse ranking. Então, o que a gente tem de interessante para ver aqui? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que são bem bacanas nesse baralho, onde eles colocaram esse estudo no formato de um baralho. Então, cada carta seria um fator de ranqueamento, onde você vai conseguir entender a importância desse fator de ranqueamento e outras coisas bem bacanas. Então eu vou pegar para vocês aqui algumas cartas que eu peguei de exemplo aqui para vocês verem, né? Então eu peguei uma carta de cada segmento. Aqui a gente tem a carta que é a carta legenda, que ela explica como é que funciona o baralho, e aqui vocês vão ver uma carta de cada segmento especificamente. Então é bem bacana. Eu vou explicar para vocês agora como é que funciona. Tem aqui a categoria, né, que eles chamam de social. É quase como se fosse os naipes do baralho, vamos dizer assim. Então tem aqui o social, né, que são fatores de ranqueamento que tem a ver com social. Eles têm fatores de ranqueamento que tem a ver com conteúdo, né? Tem fatores de ranqueamento que tem a ver com backlinks. Eles têm fatores de ranqueamento que tem a ver com a parte de técnica, né, dos sites. E aqui de novo a carta legenda. Eu vou explicar para vocês exatamente como funciona isso daqui agora. Então eu vou pegar um exemplo para vocês aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui da parte de... Eu esqueci de mostrar uma carta para vocês, um naipe, vamos dizer assim, que é a parte de user experience, né? Então a gente tem essas categorias de fatores de ranqueamento aqui. Vou mostrar para vocês aqui a de user experience. Então, como é que funciona isso daqui? Você tem aqui o fator de ranqueamento, que no caso aqui é o site ter um design responsivo. O que mais que a gente tem aqui? Ele está mostrando que basicamente 33% dos sites que estão no top 10
tem design responsivo. Do top 30 são 30%. Então quer dizer, aí 1/3 dos sites que estão no top 10 ou top 30 com o mercado americano lá tem o design responsivo. Qual outra coisa bem bacana que está mostrando aqui? O nível de importância desse fator de ranqueamento. Então, baseado em tudo isso que eles estudam, eles conseguem ver o nível de importância disso daqui. Então, esse número ele varia de 2 a -1. Então, -1, ou quando basicamente tem uma importância negativa, vamos dizer assim. O 0 seria quando não tem importância nenhuma, 1 é quando tem alguma importância e 2 é quando ele já é bastante importante. Então aqui o design responsivo está categorizado como bastante importante. E tem uma outra coisa aqui que é a parte de correlação, né? Então, o que é correlação? É bastante complexa a conta que eles fazem para poder explicar a correlação. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que funciona essa questão de correlação. Então, o que eles utilizam para fazer essa conta? Eles usam uma coisa que chama coeficiente de correlação de postos de Spearman. É uma conta de louco, bastante complexa, não vai dar para explicar isso aqui agora, mas o que essa conta faz, basicamente, é entender a correlação entre a variação de 2 pontos diferentes. Então, eu vou tentar dar um exemplo para ficar mais claro. Eles vão pegar esse fator de ranqueamento, que é o design responsível, descobrir quanto ele tem de correlação com o fato dos sites estarem mais para cima ou mais para baixo do ranking. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tentar correlacionar o fato de alguns sites estarem mais para cima com o fato de eles terem um design responsivo. Então, a correlação ela varia de -1 a 1. Então, no caso aqui, você já vê que a gente tem uma correlação positiva aqui, acima de 1. Então, existe uma certa correlação entre o fato dos sites estarem em primeiro, terem o design responsivo. O que é importante entender disso daqui? Correlação não quer dizer causa. O fato de existir uma incidência interessante de sites nas primeiras posições com design responsivo não quer dizer especificamente que ele está causando isso. Ele só quer dizer que uma boa parte dos sites que estão entre os primeiros tem o design responsivo. Então existe uma correlação entre esses fatos. Então, mas lembra, não é uma garantia de causa. Não quer dizer especificamente que design responsivo está causando o melhor ranking desses sites. Mas o que é legal disso? Você consegue enxergar algumas tendências, tá bom? Então, esses números são números bem legais da gente entender e da gente poder estudar. Eu vou pegar para vocês e vou mostrar mais algumas cartas aqui para vocês verem algumas coisas interessantes. Eu peguei as coisas que eu achei mais interessante com relação a isso. Então, esse primeiro aqui que é o do design responsivo, bastante interessante o número aí, já mais de 1/3, vamos dizer assim, 1/3 dos sites que estão no top 30 ou no top 10, no caso lá nos Estados Unidos, tem um design responsivo e ele está categorizado como bastante importante esse fator de ranqueamento. Então, e o que é importante a gente entender? Até fazendo um parêntese aqui, eu acho que para todo mundo que trabalha com SEO, fator de ranqueamento é uma coisa essencial. A gente quer muito entender quais são os fatores de ranqueamento. E esse estudo, ele ajuda muito com relação a isso. É uma empresa muito séria e um estudo bastante complexo, bastante grande. Ele sai uma vez por ano só. Então, vale a pena a gente entender. Eu vou colocar na descrição do vídeo e também no meu blog aqui os links para o estudo, para vocês baixarem o PDF do estudo. Tem outros infográficos mais explicativos, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês agora a carta de um fator de ranqueamento técnico, tá? Que no caso aqui é a velocidade do site. Você percebe que ele tem a média, tá bom? Então, exemplo, os top 10 sites carregam em 1.16 segundos e os top 30 carregam em 1.20 segundos em média, ok? Então são sites que carregam rapidamente. O nível de importância foi dado no nível 2, então isso é um fator de ranqueamento importante. E existe novamente uma correlação positiva, que é acima de 0. Lembra que isso aqui varia de -1 a 1. Existe uma correlação positiva entre os sites que estão mais acima no ranking, com a incidência de uma boa velocidade no site. Entendeu? Então, essa aqui é a carta de
Page Speed, que é da categoria técnica, ok? Eu vou pegar outra carta aqui, da parte de backlinks, ó, bem legal também. Então, essa é uma carta de backlink que fala sobre referring domains, então a quantidade de domínios de referência. Olha que número gigante para o mercado americano, né? Então você vê que os sites que estão no top 10 têm em média 3.500 aí referring domains apontando para eles. Entendeu? Então é um número bastante grande, né? A gente não imagina que a média são assim. Eu acredito que é porque os sites que estão no top mesmo, alguns grandes sites, têm um volume gigantesco de referring domains. Você vê que quando vai para o top 30 já cai bastante a média, mas ainda assim uma média interessante. De novo, importância 2, então quer dizer, como sempre, né? Os referring domains têm os backlinks de referring domains têm uma importância forte sempre no ranqueamento. E a correlação aqui bastante poderosa. Você vê que de menos 1 a 1 ele tem 0,22. Então existe uma forte correlação entre o fato dos sites que estarem em primeiro ter uma quantidade acima da média aí de links de referring domains. Legal? Eu vou pegar aqui agora outra carta, que é a última que eu quero falar para vocês, que é um assunto bem interessante, que é o assunto da parte de conteúdo, que é o Proof Terms. Então, o que seria Proof Terms? Esse é um conceito bem interessante, daria para fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou tentar explicar para vocês rapidamente. Proof Terms são termos que existem no conteúdo, que ajudam o Google a entender ou dar prova de que aquele conteúdo ele é autêntico, que ele é original ou até que ele é relacionado a um assunto. O que seria isso? Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Um proof term seria o seguinte: se você vai fazer um artigo sobre melhores aplicativos de 2015, o Google espera que nesse artigo tenham algumas palavras específicas, como top ou top aplicativos ou 2015. Então todo o resto do conteúdo que está na internet relacionado a esse assunto também tem essas palavras, entendeu? Então o Google dá uma olhada nisso para ver se você não está muito fora do resto. Então o seu artigo tem que conter, o Google espera que ele tenha algumas palavras, e se ele tiver, isso é bacana. Então você vê que ele também tem importância 2, 78% dos sites que estão no top tem proof terms, tem termos que provam que aquele conteúdo está relacionado, e tem uma correlação interessante. Legal? Então eu queria só passar isso para vocês rapidinho, porque é bastante complexo, é legal vocês verem o estudo. E o que eu queria falar para vocês é o seguinte: depois a gente pode falar um pouco mais sobre esses ranking factors, né, esses fatores de ranqueamento. Mas o que eu queria fazer é o seguinte: eu vou deixar uma caixa aqui embaixo para vocês se inscreverem na minha lista, e eu vou sortear um baralho desse. Eu tenho um baralho fechado que eu ganhei da Searchmetrics, e eu vou sortear um baralho desse. Aí eu mando pelo correio para qualquer lugar do Brasil. Então coloca o seu nome, seu e-mail aqui na caixinha embaixo para você entrar na minha lista, e depois eu vou fazer um sorteio e vou mandar um baralho desse para vocês, tá bom? Muito legal esse baralho, dá para estudar bastante sobre os fatores de ranqueamento. Legal? Então, nós vamos, como eu disse, nós vamos depois falar mais aprofundadamente a respeito de alguns desses, mas isso aqui é o que eu queria passar hoje para vocês, né? Então, é muito importante entender esses fatores de ranqueamento aqui para poder ajudar nos nossos projetos. Legal? Então, se inscreve aí, compartilha o vídeo e a gente vai seguir adiante, tá bom? Obrigado aí.